Bienvenido alumno de español, bienvenido a um episódio mais de Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você está vendo este vídeo é porque provavelmente quer falar espanhol. E para que isso aconteça, você precisa ter muito vocabulário. Em outras palavras, você precisa conhecer o maior número possível de palavras em espanhol. Assim, você vai poder ter conversas muito mais longas em espanhol e sair desse "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?". Nesse vídeo, nesta aula de espanhol, por meio de uma história, eu vou te ensinar novas palavras que você provavelmente nunca tinha ouvido antes no espanhol. E eu preciso te falar uma verdade. Eu não gosto muito de dar dever de casa, porque eu sei como a nossa vida é corrida. Então, na maioria das vezes, nós não fazemos o dever de casa ou quando o fazemos, é de qualquer jeito e de última hora. Por isso, além de eu te mostrar essas novas palavras em espanhol, eu vou fazer exercícios de fixação com você, junto com você, para que você, além de conhecer essas palavras, você vai trabalhar para fixar elas na sua mente. Assim elas vão estar prontas para serem utilizadas no momento que você for conversar em espanhol com alguém. Ah, e fique atento nas palavras marcadas no texto. Essas são as palavras que vão aparecer nos exercícios no final. ¿Estás listo? Toma tu cuaderno, ponte cómodo, ponte tus audífonos y prepárate para oír una historia en español. O nome dessa história é El gallo y la joya. En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero, cuando descubrió un diamante que la esposa del granjero había perdido. ¡Qué desilusión!, dijo el gallo. Sin duda, eres una prenda muy costosa y quien te perdió daría mucho por encontrarte. Pero yo prefiero un solo grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo. Moraleja, aquello que no es útil no tiene valor. Bien, la história de hoje foi um pouco mais cortita. A história de hoje foi um pouco mais curta, mas tivemos aí a nossa moral da história. Agora que nós já limos o texto em voz alta, vamos revisar as palavras destacadas no texto, as palavras marcadas em verde. Vamos dar uma olhadinha? Vamos começar. Primeiro, el gallo y la joya. Super fácil de entender que gallo, ele tá aparecendo aí na foto, né? E joya, talvez se você ouvisse essa palavra, você não teria compreendido o que queria dizer. Mas pela imagem, você tá vendo aqui que é um anel, né? E pelo fato de você ver essa palavra escrita, você consegue chegar à conclusão que é uma joia. A pronúncia muda por causa da letra J, la joya. Parece que o J sai daqui e vai para cá, né? Então, já temos palavras novas aí. En la granja, a granja, aqui vemos de novo o J causando uma baita mudança. Um galo, muito hambriento. Hambriento vem da palavra hambre, que quer dizer fome. Hambriento, então, quer dizer esfomeado, né? E cuidado com o portunhol na hora de falar estou com fome, porque no português nós estamos com fome no português, mas no espanhol nós não estamos com fome, nós temos fome. Então, em vez de dizer no seu espanhol estou com hambre, você tem que falar tengo hambre, certo? Já nota que isso aí pouquíssimas pessoas sabem. Vamos continuar. Um gallo muy hambriento, muito esfomeado, escarbava seria que o galo ele se escava, escarbar. Escarbar não se traduz por ciscar no português, certo?
Mas neste contexto, é o que ele estava fazendo. Ele estava ciscando, ele estava mexendo na terra para ver se ele encontrava alguma comidinha. Mas escarbar é quando você procura algo entre várias coisas. Entende? Não é só ciscar, não é só o que o galo, o pintinho e a galinha fazem. Certo? Escarbar é procurar. Escarbaba la tierra buscando algo de comer para él e las gallinas. Então, ele procurava, tá? Ele procurava na terra algo de comida. Algo muito interessante que eu sempre costumo falar para os meus alunos. Quando nós vamos falar espanhol, existem algumas mudanças que vocês brasileiros poderiam fazer para parecer-se mais com nativos. Os brasileiros, eles escolhem os verbos, escolhem as palavras por elas serem as mais parecidas com o português. Quando o brasileiro está aprendendo espanhol, ele quer tentar pegar algo que é familiar para ele. Por isso, quando ele quer dizer o verbo procurar no espanhol, ele vai pegar algo parecido a procurar. Como é que é? Procurar. Procurar. Vou a procurar um livro na biblioteca. Vou a procurar. Então, ele fica nessa similaridade e não faz uma escolha que o nativo escolheria fazer. Um nativo, para dizer a mesma frase, vou a procurar um livro na biblioteca. Um nativo diria, vou a buscar. Essa é a opção que um nativo faria. Mas, Pamela, não existe o verbo procurar em espanhol? Sim, existe, mas ele não é tão usado como buscar. Por isso que se você quer se parecer mais um nativo, eu recomendo que você troque. Sempre que você quer dizer a palavra, o verbo, a ação procurar do português, quando você quer passar essa palavra para o espanhol, recomendo que você pense na palavra buscar, certo? Vamos lá. Então, a gente vê nesse texto que o galo esfomeado ciscava, buscava, ele estava escarbando a terra, ele estava remexendo na terra, procurando algo de comer para ele e para as galinhas com quem compartilhava, compartir, atenção, compartia, não é compartilhava, portunhol, tá? Compartia su gallinero. Quando descobriu um diamante, quando ele descobriu um diamante que a esposa del granjero, ou seja, o homem que cuidava da granja, tinha perdido. E aí o galo falou, que desilusão, isso é fácil de entender, né? Que desilusão, disse o galo. Aqui é importante, ó. Disse o galo. Dijo é o verbo decir conjugado no passado, tá? Muitos brasileiros cometem o erro de achar que a palavra disse, D-I-C-E, aqui, ó, deixa eu fazer a comparação aqui, ó. Eles acham que a palavra disse quer dizer disse do português, né? Mas não, disse com C quer dizer diz. E dijo, esse sim quer dizer disse, ok? Muito importante que você não confunda, porque se você confundir os dois, você vai estar usando um verbo no passado quando você queria usar no presente, ou ao contrário, tá? Então, deixe bem claro na sua cabeça essa diferença, tá? Então, dijo el gallo. O galo disse no passado. Sin duda. Isso aqui é uma estrutura de introdução de uma frase. Sem dúvida. Sin duda. Eres una prenda muy costosa. Ou seja, o galo estava falando com a joia. Sem dúvida, você é uma joia muito cara, muito custosa, ou seja, muito custosa. Mas a gente não usaria no português, né? Custosa, a gente diria mais cara, custosa. Isso aqui adiciona no seu vocabulário, hein? E quem te perdeu daria muito por encontrar-te. E quem te perdeu daria muito para te encontrar. Certo? Pero, yo... Peraí, antes, o que quer dizer pero? Pero não é cachorro? Bem pensado, mas na verdade não. Perro é cachorro. Pero quer dizer mas. É uma conjunção adversativa que a gente fala, né?
El pero é igual ao mas do português quando a gente vai expressar duas ideias que estão uma contra a outra. Por exemplo, tengo hambre, pero estoy en dieta. Estou cansada, pero no puedo dormir. Estou cansada, mas não posso dormir. Então, é esse mas, ok? Pero yo prefiero un solo grano de maíz. Solo quer dizer só. Pode ser só. Nesse contexto, como nós estamos vendo, um só grão. Tinha uma só pessoa. Tinha um só momento, vivemos juntos, só, né? Nesse sentido, mas também pode ser usada a palavra solo para sozinho. Por exemplo, estou solo. Mi mamá vive sola. Mi madre vive sola. Minha mãe vive sozinha. Tá? E solo tem a versão masculina, solo, e a versão feminina. Tá? Grano, o que quer dizer grano? Grano, diria alguém que nasaliza a letra A. Grano, grano, grano. Já vamos ver a pronúncia depois de ver as palavras novas. Um grano de maíz, o que é grano? Grano, neste contexto aqui, quer dizer grão. Grão. Maíz quer dizer milho. Certo? Então, neste contexto, grano é maíz. Mas também, grano também é usado para fazer referência a aquellas bolitas rojas que nacen en el rostro de los adolescentes. Bueno, de adultos también. Las espinhas, granos. Tengo granos. Você sabia disso? Granos. E, pô, como é que se fala o cravo, né? Aquele pontinho. Barros. Que normalmente le decimos los barritos, porque eles são pequenininhos, tá? Entonces, granos y barros, algo que los adolescentes tienen con abundancia, teóricamente. Bien? Mas neste caso, grano é semente, certo? Mas, Pamela, mas eu vi milho com outros nomes. Por exemplo, choclo. Sim, também existe a palavra choclo. Mas choclo é quando o milho está na espiga. Sabe quando você compra o milho, que ele já tá todo... você compra a espiga e tá todos os milhos coladinhos ali? Esse é o choclo. Maíz é quando você tem o milho já separado da espiga. Ele tá... Os grãozinhos todos separados. Tá? E o que o galo procura são os grãos separados na terra, né? E também já te aviso que em outros países o milho ele é chamado de outras formas. Por exemplo, elote no México. E tem vários outros nomes que bem agora não me recordo. Mas se você quer falar algo que todo mundo vai te entender, é maíz. Maíz, aí todo mundo vai te entender. Ok, solo un grano de maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo. Já vimos que significa a palavra joyas. Moraleja. Se você viu os outros episódios das nossas histórias, você sabe que moraleja quer dizer moral da história. É aquela palavra que nós falamos no final da história para deixar claro para a pessoa, ó, de toda essa história que você ouviu, é isso aqui que você tem que aprender. É aquela parte que a gente diz para a criança, ó, abre o ouvido que agora eu vou te dizer a essência desta história, tá? Moraleja, aquello, quer dizer aquilo, aquello que não é útil não tiene valor. Bien? Já vimos todas as palavras novas. Quais foram? Gallo hambriento escarbaba, buscando gallinero, sin duda, adote essa frase aqui, sem dúvida, porque isso já vai te fazer um aluno muito melhor. Poucos usam isso, hein? Solo grano, un solo grano de maíz, joyas, costosa, moraleja e aquello. Agora que nós analisamos o texto, já revisamos as palavras destacadas, vamos verificar a pronúncia. Eu vou ler a frase e você vai ler depois de mim. Aproveite para treinar comigo a pronúncia. Tá preparado? Tá num ambiente confortável, onde você pode abrir a boca e falar, onde você não vai ficar se preocupando se sua mãe, se sua avó, sua esposa, seu esposo, seu filho vai te interromper? Tenta ir para algum lugar calminho
e repete junto comigo. Vamos lá? Ah, por favor, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para nos ajudar a levar essa aula para cada vez mais pessoas, tá bom? Deixa seu like. Ou pode deixar no final da aula, quando terminar todos os exercícios, tá bom? Vamos lá. Eu leio e você lê depois. En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra. Ó, esse R vibrante, eu costumo sempre lembrar os meus alunos de não tenta fazer ele muito longo, não. Tenta passar rapidinho por cima dele. Tierra, tierra. E se você tá com dificuldade ainda assim, tenta separar a palavra por sílabas. Tierra, ra, ra. Ra. Quando você se sentir confiante, em cada sílaba aí você junta. Tierra, ra. Tierra, tierra. Mas não demora muito tempo, porque uma das coisas que trava os brasileiros, às vezes, é porque eles pegam essa letra R, esse dígrafo R, e começam a vibrar como se eles tivessem que manter esse R por 10 segundos. Não é necessário, tá? Então, vibra, tierra. E suficiente, vamos te entender. Tá bom? Vamos lá. Escarbaba la tierra buscando algo de comer para él y las gallinas con las que compartía su gallinero. Vamos lá. Cuando descubrió... Ó, aqui, ó. Muito cuidado. Aqui os brasileiros costumam cometer erros nessa letra O aqui, ó. Sabe por quê? Porque eles veem um acento agudo. Só que eu vou te ensinar algo muito importante da pronúncia do espanhol. A letra O no espanhol, ela só tem um som. Enquanto no português, a letra O tem 3 sons. Você não tinha se dado conta? Nós temos O, nós temos O e nós temos U, quando a letra O está posicionada no final da palavra. Mas eu vou focar agora na letra O fechada. Por quê? Porque no espanhol, a letra O, é o O com um acento circunflexo sobre ele. Esse é o som que existe no espanhol. Todas as letras Os no espanhol são esse O com acento circunflexo em cima, tá? Então, por mais que a letra O apareça acentuada com acento agudo, você não vai abrir ela, você vai deixar ela fechada como se tivesse esse acento circunflexo sobre ela, tá bom? Então, a palavra descubrió, você não pode abrir esse O, tá? Tá vendo que eu tô abrindo? Descubrió. Você vai fechar. Coloca um circunflexo sobre esse O. Descubrió. E descobriu... Ai, não tem... Eu acho que você não faria isso de sua consciência. Tá? Então, cuidado. Letra O, no espanhol, é sempre O. Inclusive, quando ela vai no final de uma palavra. Por exemplo, aqui, ó. Como é que o brasileiro lê essa palavra aqui? Perdido. Perdido. Mas no espanhol, o O, ele é sempre O. Ele não vai se transformar em O. Então, nós dizemos perdido. Bien? Vamos lá. Cuando descubrió un diamante, diga. Que la esposa del granjero había perdido. Vamos lá. ¡Qué desilusión! Diga. Dijo el gallo. Bota força nesse J. Dijo el gallo. Ai, mas Pamela, eu já vi falantes de espanhol que falam bem suavezinho a letra J. Por que eu tenho que colocar força?
realmente existem alguns falantes do espanhol que suavizam a letra J. Normalmente esses falantes são pessoas que nasceram, moram ou que têm um sotaque ali da região da América Central. Ali na América Central, Puerto Rico, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, todos esses lugares. Inclusive, incluindo Venezuela, que os venezuelanos costumam fazer muito essa suavização. O que eles fazem? Quando eles vão fazer a letra J, eles fazem ela como se fosse o H do inglês. Por exemplo, house. House. É só uma respirada assim, bem suave. Então, palavras como mujer, em espanhol, mulher, ficaria mujer. Mujer, mujer. Percebe a diferença? Mujer, mujer. Percebe? Então, se você quer optar por fazer ele suavezinho, como a maioria dos brasileiros faz, né, por ser mais fácil de fazer, tranquilo. Mas se você quiser se parecer mais ao espanhol aqui do sul da América, ou até do México, até da Espanha, bota força nesse J, tá bom? Certo? Vamos lá. Dijo el gallo. Dijo el gallo. Vamos lá. Aqui. Sin duda, eres una prenda muy costosa. Diga. Olha, outro truque aqui de pronúncia, tá? Para você ter cuidado. Letra S, para brasileiro, quando ela vai entre vogais, a letra S se transforma no som do Z. Você percebeu isso? Como é que a gente fala C-A-S-A? Como é que a gente lê isso? C-A-S-A. Casa, a gente diz, tá vendo? Mas tá vendo que esse S ele tem som de Z? Casa. Então, caça, caça, caça. Certo? Você vai fazer o som de S sempre no espanhol. Sempre. No português, o som Z, ele aparece às vezes quando vemos a letra S. Como eu já falei, entre vogais. Mas no espanhol, esse som Z, ele não vai aparecer. Tá bom? Então, neste caso, nesta palavra, costosa, você pode ter tido a tentação, de falar custosa, com esse som de Z. Mas você vai fazer som de S, porque o som de Z no espanhol não existe. Então fica costosa. Até pode soar pouco natural para você, mas isso é o correto. Tá bom? Vamos lá. E quem te perdió daria... Deixa eu marcar aqui. Y quien te perdió daría mucho por encontrarte. E quem te perdeu daria muito para te encontrar. Bien? Pero yo prefiero... Peraí, que eu não dei tempo para a pessoa falar. Desculpa, eu não te dei tempo para falar. Eu só fui lendo. Desculpa. Vamos de novo. Y quien te perdió daría mucho por encontrarte. Vai lá, repete. Pero yo prefiero un solo grano de maíz o de trigo Você vai querer falar trigo, mas esse O não pode virar U. O de trigo antes que todas las joyas del mundo. Joyas, forte. Joyas del mundo. Esse L aqui, ó, ele não pode virar U, tá? Você pode querer falar del. Tem brasileiros que falam del mundo. Pero es una L bien pronunciada. Del mundo, ¿ok? Moraleja, di. Moraleja. Aquello que no es útil no tiene valor. Vamos lá. Este V
E todos os outros V do espanhol têm som de B de bola, ok? Valor, vida, vaca, verde, vacío, certo? Isso é outra mudança do português para o espanhol. Certo, já lemos o texto, revisamos, vimos a pronúncia, agora vamos para os exercícios de fixação. Vamos começar no nível 1, onde você vai traduzir do espanhol para o português. Essa aqui vai ser a dificuldade número 1, porque você ainda está na sua área, tá bom? O que importa é que você responda antes que eu dê a resposta. Não espera ver minha resposta para saber qual é a resposta certa, tá? Faz antes de mim, tá preparado? Sem ler o texto lá de cima. Qual é a tradução de gajo no português? Isso é muito fácil. Galo, exatamente. Hambriento. Como é que é hambriento em português? Esfomeado. Ou faminto também, né? Não é errado. Faminto. Escarbava. Quer dizer que ele remexia a terra. Ai, peraí que tá aparecendo aqui. Quer dizer que ele remexia a terra, mexia. Mexia, buscava também, né? Buscava. Buscando. Qual é a palavra do português que a gente usa no lugar de buscar? Você lembra que eu te expliquei? Procurar. Procurar. Mas, Pamela, como é que eu falo quando eu quero buscar algo? Por exemplo, eu vou buscar minha filha no colégio. Vou a buscar. Aí a gente usa o mesmo verbo no espanhol. Tá bom? Vamos lá. Gallineiro. Muito fácil. Demasiado fácil. Não há desafio aqui. Galinheiro. Galinheiro. Sem dúvida. Quer dizer? Sem dúvida. Sem dúvidas. Os falantes de espanhol eu acho engraçado porque Duda, no Brasil, a gente usa como um apelido do nome Eduarda, né? E engraçado que no espanhol Duda quer dizer dúvida. Vamos lá, costosa quer dizer custosa ou cara, né? A gente usaria a palavra cara. Solo, o que quer dizer? Solo, um solo grano de maíz, era o que o Galo falava. Então quer dizer só. Mas também significava outra coisa. Você se lembra o quê? Você se lembra? Sozinho, sozinho também. Estou muito solo. Grano de maíz. ¿Cuál es la traducción para el portugués? Grão de milho. Grão de milho. Deixa eu colocar aqui a correção. Joias. Nossa, fácil demais, né? Joias. Moraleja, que é aquela palavra que a gente usa no final da história, é moral da história. Aquejo. Aquilo. Você acertou essa? Espero que sim. Aquilo. Bem, esse foi o exercício de fixação nível 1. Agora vamos aumentar a dificuldade. Você estava passando palavras do espanhol para o português. O português era a sua zona, então isso era fácil para você. Agora vamos dificultar, fazendo o contrário. As palavras aqui, como você está vendo, estão em português. E você vai ter que passar para o espanhol. E vai ser um pouco mais desafiador. Por favor, não volte o vídeo para tentar pegar as palavras lá atrás. Tenta fazer isso aqui sem olhar e sem olhar suas anotações. Tá? Isso aqui tem que sair da sua cabeça. Tá bom? Eu conto com o seu comprometimento e com o seu esforço. Porque eu sei que dói não olhar no seu caderno. Eu sei que dói. Mas é aí que a gente vê se a gente realmente aprendeu. Tá? Vamos lá. Galo. Como é que se fala em espanhol? Você lembra que trocava só uma letra? Gajo. Gajo. Esfomeado. Pô, meu, tá muito difícil isso. Vamos lá, tenta lembrar. Começou a cagar. Começa a cagar, desculpa. Começa com H. Hambre é fome. Então, esfomeado, hambriento. Ai, meu Deus do céu. Desculpe. Hambriento. Cavar. Buscar na terra, que era o que o galo estava fazendo na terra. Cavar, ok? Escarvar.
Escarbar. Isso você tem que falar quando eu tô te perguntando aqui, tá? Antes de eu escrever. Procurando. Procurar, sim, procurar está certo, mas existe outro verbo que é buscar. Buscando. Galinheiros. Opa, galinheiros? Não é galinheiro? Como é que era? Em espanhol? Galinheiro? Gagineiro. A gente só tira o i e duplica o l, só isso. Sem dúvida, me diz que essa você aprendeu, vai. Sem dúvida, sem dúvida. Caro, gostoso. Ah, acabei de falar a resposta, você me desculpa. Gostoso, gostoso, gostoso. Aí tá. Só. Solo. Inclusive, quando os cantores eles vão fazer carreira solo, vem daí, né? Grão de bico, grão de bico, grão de milho. Bueno, eso me pasa por hacer grabaciones cuando está muy tarde. Y tengo un poco de sueño, por eso estoy un poco desequilibrada. Pero suelo ser normal. Grão de milho, como é que se fala em espanhol? Te lembra que a palavra tinha dois significados? Grano, que queria dizer também espinho. Como é que era o cravo? Barrito. Grano de maíz. Grano de maíz. Joia, como é que era? Roja. Mas como se escreve roja? J-O-Y-A. Moral da história, faltou aqui. Qual é aquela palavra final para dar uma conclusão na história? Moraleja. Aquilo. Como é que é aquilo? Queijo. Se você conseguiu lembrar de tudo isso sem olhar as anotações do seu caderno, fantástico. Você já tem todo esse vocabulário dentro da sua mente. Mas caso você sentir um pouco de dificuldade e você quer aprender a fixar de verdade mesmo, fixar para que você tenha tudo isso na sua memória a longo prazo, atenção no que eu vou te dizer agora. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Los que no están comprometidos a dominar el español no suelen ver videos de este tamaño, así que me alegro muchísimo por ti. Pero antes que terminemos, quiero hacerte una recomendación. Você já aprendeu novas palavras nesse vídeo, inclusive até exercitou elas. Mas, quanto mais você revisar, repassar e usar estas palavras, mais na ponta da língua elas vão estar. E acredite, esta recomendação vai fazer muita diferença para você. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como você deve se organizar nos próximos dias. O método lista funciona assim. Primeiro você vai pegar uma folha de caderno e vai anotar todas as novas palavras que você aprendeu, neste formato. Na primeira coluna, o título será nível 1. Ali você vai escrever as palavras em espanhol. Na segunda coluna, o título vai ser nível 2 e ali você vai escrever as palavras em português. Para começar a revisar, você vai pegar uma régua ou um pedaço de papel, pode ser um post-it, por exemplo, como você está vendo aí na tela, e você vai usar esse papel para cobrir a coluna que você não vai usar. Por exemplo, você vai começar a sua revisão na primeira coluna, na coluna da esquerda. Você vai ver a palavra que está escrita e você vai dizer em voz alta qual é a tradução dela no português. A primeira palavra é flaca. No português, a tradução é magra. A segunda palavra, falda. Então, você tem que falar em voz alta a tradução que é saia, peluqueiro. E vamos dizer que nesse momento você não se lembre da tradução desta palavra.
Você faz o possível para tentar lembrar a tradução dessa palavra. Se você, mesmo tendo se esforçado, não conseguiu lembrar qual é a tradução de peluqueiro, você vai mexer o post-it e dar uma olhadinha na resposta. Mas você só vai fazer isso se você realmente tentou lembrar. Já olhou a resposta? Pronto, passa para a próxima palavra, cartel. E assim você vai fazendo na primeira coluna. Você vai ler a primeira coluna pelo menos 3 vezes. Depois de revisar toda a primeira coluna do nível 1, você vai passar para a coluna do nível 2. Aqui, a dificuldade aumenta um pouco. Você vai tapar a coluna da esquerda e vai começar a dizer a tradução do português para o espanhol. Você vai dizer em voz alta e sem olhar para outra coluna a tradução, que é flaca. Como se diz saia em espanhol? Você vai dizer em voz alta falda ou pollera. Como se diz cabeleireiro em espanhol? Você vai dizer peluquero. Agora, digamos que você chegou na palavra loiro e você não se lembra da tradução. O que você vai fazer? Vai tentar lembrar. Se você realmente não lembrar, você vai dar uma olhadinha na coluna do lado. Depois de ver a resposta, pronto, continue. Revise a coluna do nível 2 pelo menos 3 vezes. E pronto, essa foi a sua revisão segundo o método lista. Recomendo que você revise o vocabulário que você aprendeu hoje pelo menos mais 3 vezes. A primeira revisão vai acontecer 24 horas depois de você ver este vídeo. A segunda revisão vai acontecer 7 dias depois de você ver este vídeo. E a terceira e última revisão deve acontecer 30 dias depois de você ver este vídeo. Com isso, você nunca mais vai esquecer das palavras que você aprendeu hoje. Y eso es todo. No te pierdas el próximo episodio de Aprendiendo Español con Historias.